E esse vídeo de hoje é uma resposta a um shorts que eu fiz, que a Paloma comentou no shorts, pediu para eu falar mais sobre. Então tá bom, se vocês pediram, tô aqui para falar. Eu vou falar um pouco mais sobre a doença autoimune que eu tenho, que é uma doença que não tem nome. Doença autoimune não é muito fácil de explicar, muitas pessoas têm. E eu vou ajudar um pouquinho quem tem um pouco de dúvida, quem tem e não sabe. Eu espero que seja muito útil. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, que ajuda muito a gente. Bora lá! Então eu vou começar contando de mim. A doença que eu tenho, ela não tem nome. Todo mundo pergunta, como assim? Não tem nome, não tem nome? Pois é, a doença que eu tenho não tem nome. Pode acreditar, é incrível que pareça, mas é uma verdade. Eu fui diagnosticado com essa doença faz mais de 10 anos. Eu estava voltando de uma viagem, eu comecei a me sentir mal, eu tive vômito e diarreia, eu estava voltando do sul, eu estava em Santa Catarina e nessa altura eu estava em Curitiba. Aí a gente parou no hospital, eu fui medicado, aí falaram que era só uma virose e eu vim para São Paulo. Desde então eu comecei a ter febre, que essa febre não cessava. Eu tomava remédio, ela baixava, mas logo ela voltava. Com isso, a gente foi para o hospital, tinha uma tia de uma prima, aquele parente bem distante, que ela é médica, ela trabalhava no hospital Emílio Ribas, que é um hospital de referência de doença infectocontagiosa em São Paulo. E lá eu fui internado, fiquei lá quase 2 a 3 meses, sendo revirado do avesso, e é um hospital escola. Então o atendimento não era dos melhores e o meu quadro não foi melhorando, e sim foi só piorando, porque eu estava tomando só remédio só analgésico e antitérmico. Nesse período, as minhas mãos estavam, eu não conseguia segurar nada, eu precisava de ajuda para comer, eu tinha muitas dores nos membros inferiores, então da cintura para baixo, doía demais, eu não conseguia mexer a perna, eu mexia a perna, mas com muita dor, e ninguém podia chegar perto do meu pé, então encostava no meu pé, eu gemia de dor, e assim foi, o quadro de febre ficou estável, não melhorava nada. E eu comecei a ficar ruivo, meus cabelos ficaram vermelhos, eu tinha dread, eu cortei no hospital, se eu não me engano, para facilitar, no banho e etc. Foi a primeira vez que eu cortei o cabelo. E o meu quadro só piorava e não tomava nenhum remédio, nenhuma atitude forte era tomada, só ficavam vendo doença infectocontagiosa, obviamente, né? Mas eu acho que é um erro isso. E isso foi... Eu fui para o hospital eu fui para o hospital antes do carnaval, no comecinho do ano, na primeira semana de janeiro mais ou menos, e eu fiquei nesse hospital até meados do carnaval. E daí eu fui para conseguir, eu tinha convênio na época, e aí um médico que a gente conheceu no meio do caminho ajudou a fazer essa transferência de um hospital para o outro, e aí eu fui transferido para o Hospital São Camilo, da Pompeia, eu moro em São Paulo, e lá eu passei todo o carnaval e mais alguns dias no mesmo quadro, nenhuma atitude era tomada. Os médicos ficavam só me investigando, e um determinado dia me deram um antibiótico para ver qual seria a reação dela. Eu lembro que eu tinha um neurologista que ia me visitar com uma certa frequência, um clínico geral, e eu acho que só, incrível que pareça, nenhum reumatologista foi me visitar na época. E o quadro só foi piorando, e eles resolveram me dar alta para ver se eu fosse para casa eu estaria um pouco melhor. Olha isso, que bizarro. Então lá eu fui para casa e na época eu era casado com uma médica veterinária e ela conversando com os amigos que são médicos também, claro, veterinários, falaram que isso não estava indo para o caminho bom. Eu estava muito fraco, aí mórbido, jogado no sofá. E os meus pais perdidos, sem muita informação, sem saber o que fazer. Então ela tomou uma atitude muito sábia, ela com os amigos, então eu devo muito isso. E eu fui encaminhado logo na mesma sequência, eu fui fazer uma consulta com o Dr. Davi Wipp, que também é infectologista, é referência na área, eu ainda não sei se é. E lá ele falou, bom, o caso não está muito fácil, você tem que ser internado amanhã. E eu atendo só nos hospitais caros. Era Einstein, Sírio-Libanês e algum outro, e é tudo particular, inclusive o médico. Mas eu não tinha, meus pais não tinham saída, e lá eu fui internado no dia seguinte, fui para o hospital Sírio-Libanês, onde eu vou hoje, e lá eu tomei uma infusão de corticoide muito forte, e no dia seguinte eu estava bom.
Durante a infusão, eu acho que eu já fui me sentindo melhor, eu não tenho muito essa lembrança, mas no dia seguinte eu já estava zero bala, tipo, foi uma coisa mágica. E aí, feito isso, depois eu continuei internado por observação, que é protocolo, e aí o médico falou que se eu não tivesse feito essa infusão, o meu quadro estava muito crítico. Talvez hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Eu quero que isso sirva de alerta para vocês, que existe uma doença autoimune. Na verdade, doença autoimune é um grupo de 120 doenças, ela é muito complexa e ela é muito difícil de ser diagnosticada. Mas voltando ao meu caso, daí eu comecei a ser atendido por ele durante muitos anos, 2, 3 anos, só que ele é um infectologista, ele não é um reumatologista. E eu continuei tomando corticoide. Corticoide é um dos remédios mais indicados para caso de doença autoimune do meu grupo, né? E começaram a vir os efeitos colaterais. Eu tomava dose muito alta, quando tentava fazer o desmame, a doença voltava, que era a febre. Ou seja, eu tomei durante muitos anos, fui atendido com ele durante muitos anos e o meu caso não se resolveu. Eu comecei a ter diabetes medicamentosa, eu tive que tomar insulina na barriga, eu tive artrose na cabeça do fêmur. Ou seja, o corticoide ele ajuda de um lado, mas os efeitos colaterais dele são muito severos. Mas enfim, em determinado momento ele viu que não tinha mais solução, não conseguia resolver meu caso, eu fui encaminhado por um reumatologista. Esse processo levou muitos anos e até então eu só tinha uma doença que ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era, eu não conseguia viver sem medicação. E daí cheguei no reumatologista, comecei a me sentir em casa. E aí começaram-se as explicações, o que poderia ser. E para você ser diagnosticado certinho com uma doença autoimune, tem alguns exames, o seu FAM tem que dar negativo ou positivo para entrar em determinada classificação de doença. O meu FAM era positivo, só que ele não se enquadrava dentro de outras classes de doença. Ou seja, nunca conseguiu fechar um diagnóstico. Então, por isso que a minha doença autoimune ela não tem nome. As doenças elas têm as classificações dela. Então, por exemplo, se você tem artrite reumatoide, você tem dor articular, você tem febre, você tem várias características comuns que a maioria dos pacientes tem, e eu não tenho nenhuma. Então, por isso que não consegue se fechar um diagnóstico, mas a minha médica, na época era um médico, ele fez um tratamento para uma doença que assimilava muito. Nessa época começaram-se a usar os remédios biológicos. Os remédios biológicos dizem que é o futuro da farmacologia. Basicamente, o que é o remédio biológico? Eles pegam uma célula viva e reproduzem ela em laboratório. Então o remédio que eu tomo hoje, uma vez por mês, ele é vivo. Então ele tem que ficar refrigerado de uma forma bem chula, é tipo uma vacina que contém alguma coisa viva. Então esse é o remédio biológico que eu tomo, eu pego ele no SUS. Graças a Deus hoje tem uma vasta quantidade de remédios biológicos. Na época que eu comecei tinha um ou dois, e o SUS não tinha, então eu tive problemas no convênio, mas hoje, graças a Deus, tem vários e o SUS está aí e ele ajuda muito a gente. Mas voltando, explicando um pouquinho mais da doença autoimune. Como eu falei, são 120 tipos de doença autoimune, cada um com as suas peculiaridades. Tem doenças mais severas, tem doenças menos severas, e todas elas são tratadas por um médico que é reumatologista. Eu recomendo muito você não tome remédio corticoide muito estendido, vai procurar uma ajuda. Não é fácil, mas também não é tão difícil. Eu estou aqui, prova viva para vocês que dá para viver bem. A gente tem que se ajustar à nossa rotina, à nossa cabeça, à forma que a gente vive, mas sim, a gente consegue ter uma vida normal. Eu me lembro lá atrás, nas minhas consultas, eu estava muito desesperado, achando que eu não fosse mais conseguir andar, que eu não fosse mais conseguir viver. E a minha médica falou: Mac, eu não conheço ninguém que tenha morrido da sua doença ou de uma doença parecida. Então, é questão de tempo, é questão de ajuste, que tudo vai ficar bem. E uma coisa que nunca saiu da minha cabeça é fé. Eu tinha certeza que eu ia sair dessa. Algumas crises elas são bem pesadas, são bem difíceis, mas eu sempre tive certeza que eu ia conseguir sair dessa. E nas minhas primeiras crises eu estava treinando jiu-jitsu muito sério.
eu estava forte, estava empenhado, então eu não tirava da cabeça que eu tinha que melhorar para conseguir voltar a treinar logo. E é isso, se você está passando por um momento difícil, busque apoio com alguém, busque apoio na sua cabeça, faça psicólogo, mas procure um atendimento correto, porque esse é a alma do negócio. São as doenças autoimunes que elas mais são comuns. Com certeza você conhece alguém que tenha uma doença dessa, por exemplo, artrite reumatoide, doença celíaca, doença de Crohn, doença de Still. Por algum tempo acharam que eu pudesse ter Still, então o primeiro remédio que eu tomei foi para doença de Still, esclerose sistêmica, esclerose múltipla e hepatite. Então eu vou explicar um pouquinho o que é uma doença autoimune. Nosso organismo, assim que a gente nasce, ele começa a criar anticorpos, que são os antígenos. Então quando a gente tem algum vírus, a gente ficou gripado, o nosso organismo tá produzindo antígeno para combater esse vírus. Ou se a gente tem alguma bactéria, o nosso organismo está o tempo inteiro produzindo antígeno para combater aquela bactéria. E quem, infelizmente, é portador de uma doença autoimune, o nosso organismo é meio maluco. Então o que acontece? Ele fica produzindo antígeno contra ele mesmo. É muito doido, então a gente não pega essa doença de ninguém, a gente não transmite isso, o nosso corpo produz esse tipo de anomalia, eu diria. Então, quando a doença está ativa, ele fica produzindo anticorpos, ou, na verdade, antígenos, para ficar combatendo contra ele mesmo. Então ele mesmo causa inflamação nele mesmo. Então no meu caso dos meus músculos, eles estão em perfeitas condições, não está machucado, não está nada, mas o meu organismo está desregulado e fica produzindo antígeno contra o meu músculo. Eu acho que é isso, desculpa, é uma forma bem simplória de explicar, porque é muito complexo, desculpa os médicos que são mais técnicos, se puder deixar um comentário aqui explicando melhor, vai ser muito útil. Então é isso que acontece com uma doença autoimune. Então se as pessoas têm esclerose múltipla, esse bug que dá é cerebral, então as disfunções cerebrais não funcionam como uma pessoa que não tem esse tipo de doença. Então basicamente é isso que é uma doença autoimune. Infelizmente eu ouço falar que ela não tem cura. O que a gente faz é um tratamento paliativo para que ela não fique ativa, ou seja, eu vou ter essa doença para sempre. Infelizmente, então é uma coisa muito cabeluda que eu tenho uma doença que ela vai durar para sempre e ela não tem nome. Então por isso que é muito importante eu vir aqui explicar para vocês. Uma das minhas crises, eu descobri a acupuntura. Eu fui convidado aí para acupuntura, então no auge da crise eu fui buscar todas as religiões, fui na igreja católica, evangélica, umbanda, budismo, então a gente vai se apegando a tudo que tem. E também fiz vários médicos meio diferentes. Então, fui em vários médicos, tive um cara que queria me mandar para a Índia, porque na Índia ele ia trocar meu sangue, colocar um sangue novo. Então, cuidado, galera. Tem muita pessoa maldosa, não sei se esse caso é maldoso, mas enfim, tomem cuidado, porque na hora do nosso desespero a gente faz várias coisas. Então, busque informação correta. Se eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, o que tiver ao meu alcance. Mas, voltando, nesse meio tempo eu descobri a acupuntura. E aí eu fui na acupuntura, eu estava nessa transição de remédio que ele não estava conseguindo me manter, então diminuía a dose, eu voltava a ter febre. E aí o acupunturista falou que precisava de 10 sessões para me ajudar. E eu saía da primeira sessão com febre, segunda sessão com febre, terceira, quarta, sempre com febre. Chegou na 8ª sessão, eu já estava descrente nesse momento, falei, putz... Ele falou 10, eu não estou melhorando nada. E daí ele falou, eu te falei 10 sessões, né? Hoje é a 9ª. Aí beleza, fui, chegou na 10ª. Quando eu saí da 10ª sessão de acupuntura, eu não tinha mais febre. Eu saí de lá zero, sem nenhum sintoma. E aí eu cometi o maior erro, um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida. Eu simplesmente sumi da minha médica, nunca mais apareci porque eu estava me sentindo bem. E eu sofri muito com essas medicações, troca... foi um tempo muito difícil para mim e eu me senti muito bem na acupuntura e eu fiquei quase 3 anos sem tomar nenhum tipo de remédio, até que eu estava num momento muito estressante de trabalho,
tive a primeira crise e ao invés de eu tomar um remédio alopático e ir atrás da minha médica, eu fui tentar só acupuntura. E aí eu fiz várias sessões de acupuntura, ia lá todo dia, e ele falava que no dia seguinte ia resolver, e acabou que nunca resolveu. E aí eu tive que voltar para minha médica, recorrer à minha médica, e aí toma corticoide de novo, internação, dor, exaustão, e aí resolveu. Não façam isso, não esperam chegar no extremo para buscar uma ajuda correta, eu vou falar isso mais uma vez. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa no meio de tanta coisa difícil e chata. Assiste o vídeo aqui que foi do nosso casamento, só pra gente dar um break nessa vibe negativa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas voltando, uma vez eu fiquei melhor e o que eu entendi que hoje, depois de muitos anos de doença autoimune, eu descobri que o meu gatilho é estresse. Hoje eu não tenho a menor dúvida do que é estresse, que o estresse causa em mim, então eu procuro fazer atividade física, que é uma válvula de escape muito grande para mim, mas é muito grande mesmo. Eu faço acupuntura com uma certa frequência, devo fazer com mais frequência. Nós estamos em fevereiro de 2024, a última vez que eu fiz foi em novembro do ano passado, então eu preciso voltar. Atividade física, tentar combater o estresse, que eu sei que é muito difícil, mas a gente vai aprendendo os nossos limites. Até no esporte eu não posso exagerar. Teve uma vez que eu queria ficar no shape, eu fui para academia feito louco, dito e feito, durante um treino eu comecei a me sentir mal e a febre voltou. E para mim viajar é um cansaço que me renova as minhas energias. E cada um tem o seu, então eu peço que você tenha paciência, descubra o que te faz bem, porque a gente consegue ter uma vida melhor e uma vida com qualidade. A última crise que eu tive, o Ben já tinha mais de um ano, eu fui levá-lo para tomar a vacina do Covid, eu já tinha tomado 2 ou 3 doses, o ideal para quem é imunossuprimido são 4 doses, e na última que eu fui levá-lo, eu falei, bom, já tô aqui no posto, vou tomar, eu tava me sentindo bem, tava treinando, trabalhando, tava num físico auge, assim, eu tava num físico muito bom, tava um time muito bom. E aí assim que eu tomei a vacina, no mesmo dia, no dia seguinte, eu já comecei a me sentir mal e eu já me conheço, então eu sei quando é uma gripe, quando é alguma outra coisa, então facilita. Depois de muitos anos eu consigo sentir com mais detalhe os meus sintomas. Eu falei, isso aí tá estranho, não é uma gripe. E o quadro foi piorando, eu tive muitas dores, e dessa vez foi dor abdominal. A Fernanda nunca tinha visto, ela ficou bem assustada. Era uma dor abdominal muito aguda. E aí eu liguei para minha médica, fui fazer uma consulta, e a vacina da Covid já está há algum tempo, já alguns dos efeitos colaterais, que já está na ciência, já está explicando isso, ela deixa ativa algumas doenças autoimunes. Então isso aconteceu comigo. E foi a última crise que eu tive, então eu não procurei nada, eu não exagerei em nada, foi um agente externo que causou isso. E não é fácil, mas a gente vai lidando. E um caso muito louco que eu tive, essas que eu ainda não estava tendo saber o meu limite do meu corpo. Alguns anos atrás ia ter Carnaval de Salvador. Eu estava recém-divorciado, eu queria ir de qualquer jeito. Um final de semana antes eu aproveitei os bloquinhos de São Paulo, fui no meu limite. E aí eu estava trabalhando bastante, durante a semana eu trabalhei, fui para Salvador, e durante essa semana eu já estava sentindo alguns efeitos, e eu falei, não, eu não acredito que eu tô com dor na perna, meus efeitos começam com dor na panturrilha, aquele incômodo quando parece que você faz muito exercício, e dor na lombar, quando parece que você faz muito exercício também, mas no meu caso é diferente. E eu comecei a sentir esse incômodo na panturrilha, mas eu segui, tomei remédio por conta, tomei corticoide, tomei analgésico e farra. Consegui aproveitar o carnaval, acho que 3 dias, e depois eu já fui para o hospital, lá em Salvador mesmo, com uma dor muito aguda. E na volta, voltei de avião só na quarta-feira, resolvi não trocar minha passagem, fiquei sofrendo por lá. Quarta-feira de cinzas, passei muito mal no avião, meus amigos me ajudaram. E daí, dentro do avião eu vomitei. Na saída, a Infraero, eu acho, foi me pegar de cadeiras de rodas. Eu fui para um mini ambulatório que tem no aeroporto de Guarulhos. Viram que estava tudo bem, entre aspas. E aí eu já fui direto pro Sírio-Libanês. Lá eu fiquei alguns dias e aí tudo de novo. Corticoide,
Os exames, nem precisa mais repetir tantos exames, porque os exames são muito dolorosos para conseguir chegar a alguma conclusão. Durante muitos anos eu fiz uns exames muito dolorosos, porque desconfiavam que poderia ser fibromialgia. Então o exame do músculo, você coloca uma agulha dentro do seu músculo e dá um choque para ver o seu tempo de reação. Então foram várias agulhas na minha perna, no meu pé, e fica dando choquinho. É muito horrível. Outro exame que eu fiz uma biópsia do fígado. Então eu acordado, faz só uma anestesia local, entra uma agulha e fica uma pinça do lado de fora e você entra na cadeira, no túnel de ressonância ou tomografia, não sei, e aí dá uma pinçada num pedacinho do fígado e retira. Aí eu tenho um ponto aqui. E agora que eu lembrei também, depois de alguns anos ainda continuaram desconfiando de uma doença muscular, eu fiz essa mesma pinça, retirou um pedacinho também da minha panturrilha. Ela já não é muito grossa, mas tirou um pedacinho ainda. Tô brincando, é milimétrico, mas tirou, também não tenho nada. Então hoje tá fechado o diagnóstico que é uma doença autoimune, então é menos sofrido quando tem uma crise, é só tratar, não precisa mais ficar investigando outras coisas. E é isso. Outra coisa, então qual é a minha rotina hoje? Eu tomo remédio uma vez por mês, é uma infusão que eu tomo. Eu vou para a clínica, que eu postei o vídeo aqui, depois dá uma olhada. Eu fico 1 hora na clínica tomando a medicação e para mim não acontece nada. Eu não começo a me sentir mal quando está chegando no período da infusão, assim como quando eu saio da infusão eu também não vejo nenhuma diferença. Mas a gente está no período de desmame do remédio, então eu espero que um dia, em breve, eu consiga voltar a ficar sem medicação, mas hoje eu ainda não estou. E exercício físico, vou repetir, para mim é a alma do negócio. Está para vocês algumas curiosidades de famosos que têm essa doença e a gente nunca imaginou, ou quer dizer, eu nunca imaginei, mas aqui então vamos lá começar. A Selena Gomez, ela é atriz e cantora. Ela tem doença autoimune também. A atriz Cláudia Rodrigues, ela expôs a doença, então muitas pessoas sabem, ela é portadora de esclerose múltipla. A Guta Stresser, ela também tem esclerose múltipla. O Felipe Neto, ele tem doença de Crohn. Durante algum tempo acharam que eu tivesse doença de Crohn também, mas não é. Eu diria que, graças a Deus, eu não tenho doença de Crohn. A Lady Gaga tem lúpus, olha que loucura, a Lady Gaga tem lúpus. A Cleo Pires, ela tem tireoide de Hashimoto. E sabe quem tem? A Kim Kardashian, a rainha da internet, ela tem psoríase. Então, gente, eu estou mostrando aqui para vocês essa lista de pessoas que têm doença autoimune e estão aí trabalhando, fazendo muito sucesso e vivendo. Os bastidores muitas vezes não é fácil, assim como é o meu caso. Mas esse recado é para você que está aí desanimado, sofrendo, achando que não consegue ter uma vida normal, porque é uma doença que não tem cura, não tem muita informação. Então olha aí toda essa lista das pessoas que estão firme e forte vivendo. Então não desanime. Você que conhece um amigo que está passando por uma situação dessa, por favor, mostra para ele esse vídeo. Você vai me ajudar e vai ajudar muito a ele, eu tenho certeza, porque só quem passou por isso sabe. Eu já passei, na época que eu fui diagnosticado, não tinha internet tão alto assim, tinha o Orkut, e eu descobri um grupo no Orkut e lá me salvou, porque eu me senti acolhido, eu vi que eu não era o único, eu vi que tinha muitas pessoas como a mim, e fiz uma grande amiga, a Carol. Por sorte, ela morava perto da minha casa, na mesma hora ela me passou o telefone, eu falei com ela, ela foi me visitar no hospital. Isso ajuda demais, gente. Então, por favor, passem essa informação para frente. Aos técnicos, desculpa, eu não sou médico, então eu não quis fazer nada muito técnico, desculpa se eu passei do ponto, mas busquem informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que eu consiga ajudar vocês, e aproveita para assistir aqui o vídeo como é um dia de infusão comigo. Até o próximo vídeo, valeu!